gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas um bom dia a todos. Hoje eu estou está aqui do meu lado Alzir Fernandes. Ele é dono da banca Fanzine há mais de... Gibiteria Fanzine há mais de 30 anos, não é isso, Alzir? Mais de 30 anos, né? Mais não, uns 30 por aí. 30, quase 30 anos. 29, 30 anos. Pois é. E ele, quer queira, quer não, ele tem um título. Eu que estou colocando esse título nele agora. De, como é que eu posso dizer assim? De embalar sonhos e fantasias de muitos cearenses e fortalezenses, né? Porque ele vende gibis há muito e muito tempo. E como a gente conhece, e como a gente entende, esse universo de gibis, que vai desde a Turma da Mônica até milhares e milhares de autores, embalam as nossas fantasias, o incentivo às artes. Muitos e muitas pessoas que liam gibis viraram autores de gibis, viraram escritores, roteiristas, ilustradores, coloristas. E hoje a entrevista vai ser com o nosso amigo Alzir. Alzir, você é cearense? Sim, sou de Fortaleza. Nasceu aqui em Fortaleza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Meus pais são de Aracati. De Aracati? Olha só. Meu pai e minha mãe. Uhum. E que coincidência, né? Porque a minha avó, por parte de mãe, também era de Aracati. Deixa eu te perguntar uma coisa, Alzir. Alzir, e quando foi que surgiu essa tua paixão pelos quadrinhos? Assim, como é que surgiu? Foi desde criança? Desde 5 anos de idade, aprendi a ler com os quadrinhos, andava lá nas ruas andando e lendo ao mesmo tempo, chegava até para bater em poste. Cara, que legal. Era fissurado em mesmo. Aliás, tudo que, como minha família não tinha grandes posses, então eu não tinha condição de me dar livros nem revistas. Então tudo que me caía nas mãos eu lia, fosse o que fosse. Jornal velho, antigo. E Alzir, me diz uma coisa, nessa época, o que existiam nas bancas para se ler de histórias em quadrinhos? Basicamente, Mauri era Ebal. Ebal? Ebal é a Panini de hoje. A Panini de hoje. Lançaram os primeiros Super-Heróis Marvel, começaram o número 0, que era distribuído nos postos de gasolina. Uhum. É claro que meu pai não tinha carro, né? Uhum. E me diz uma coisa, assim, tu lembra de alguns títulos da época? Por exemplo, o Príncipe Valente era da Ebal, não, né? Príncipe Valente? Príncipe Valente era da... se não me engano, da Joe. Não, da Joe não. Deixa eu ver. Doutor Fittipaldi. É mesmo. Então, mas tu chegou a ler o Príncipe Valente? Porque o Príncipe Valente é bem antigo, né? Esse material, Príncipe Valente, Flash Gordon? Flash Gordon, Pimentinha. Aquela turma Bolota. Então eram todos lançados, mais ou menos em formato de livro, com 2, 3 quadrinhos por página. E a gente tinha uma turma que a gente fazia troca de revista. Lia e passava para o outro e fazia uma troca. Às vezes eu queria levar vantagem de trocar uma. 2 por 1, né? 2 por 1, sempre tinha alguém mais esperto. E deixa eu te perguntar uma coisa, naquela época os quadrinhos eram preto e branco ou já tinha quadrinho colorido? Já tinha colorido, mas muito preto e branco. Ah, Tarzan, Homem-Aranha, Batman, Super-Homem, os Super Amigos que eles chamavam, a Liga da Justiça Super Amigos. Uhum. E me diz uma coisa, e aí tipo assim, você era criança, viu a adolescência, tua paixão por quadrinho continuou, né? É uma paixão que nunca terminou, na verdade. Mas aí, na fase adulta, quando foi que tu disse assim, não, eu vou ser jornaleiro e vou abrir uma banca de revista? Pois é, eu trabalhava em um banco na época, eu comecei a juntar tudo que saía das bancas, eu comprava vários para guardar e juntar para um dia
colocava uma banca de revistas e depois uma gibiteria. E isso foi em que ano? Olha, um material que eu comprava para revender, eu já tinha já uns 25 anos por aí. 25 anos de idade, quando tu dizia... Quando que eu tu comecei a me olhar material para depois revender. Ah, tá certo. E quando foi que tu colocou a tua primeira banca? O ano da primeira banca? 1991. 90 para 91. E ela ficava localizada em que local de Fortaleza? Ficava bem na esquina da Pedro I, da rua Pedro I com Assunção. Uhum. Que fica ali quase do lado do antigo Banco do Nordeste. Exato. E do outro lado ficava o antigo Ronce, né? Hoje é Arrabelo, loja Arrabelo, e do outro lado é o supermercado Lagoa. Certo. Em 1991, quem era o concorrente da banca? E na época, a banca já se chamava Fanzine? Ou o nome veio depois? Não, o nome já era. Sempre foi Banca Fanzine. Sempre foi. Aí depois virou Gibiteria Fanzine. Gibiteria no molde americano, né? Que Uhum. você coloca uma loja e bota produtos correlatos de quadrinhos, ímãs, posters. Bonecos, action figures, né? Isso é chamado. Todo esse material. E deixa eu te perguntar uma coisa. Em 1991, quem era o concorrente da Banca Fanzine? Ou não tinha concorrente? O grande concorrente era o Silvio, né? Mas o Silvio já entrou já no molde, ele chama Conquistore, né? Uhum. Já entrou nesse molde. Que eram aquelas modelo bancas americanas, é isso? Conquistore, a loja Loja de comics, né? comics. Que eles chamam lá, comics. Sei. Loja de quadrinhos. Deixa eu te O perguntar. Silvio, ele inclusive colocou a loja dele, mas depois da banca, né? Mas no formato Conquistore. No Ceará, o pioneiro é o Silvio. Sei, interessante saber. Então, a primeira pessoa com esse, como é que eu digo assim, que colocou isso em prática foi o Silvio, da Revista e Companhia. No formato Conquistore. Uhum. E depois, aí tu passou quantos anos nesse ponto, lá nesse local? Acho que uns 8 anos. 8 anos. Aí isso, em 1994, já começou a procurar um ponto. Quer dizer, colocar fixo o material não, maior, exato. Alugado, né? Uhum. Inclusive ficava em frente à escola técnica. Nós tivemos 3 lojas perto da escola técnica que nenhuma vingou. A primeira loja ficava ao lado da Panettiere. Uhum. Que é quase em frente à antiga escola técnica, que hoje tem outro nome, né? Perto do nosso concorrente, que é a Reboot. Só que era na lateral. Só que na época não existia Reboot, né? Reboot foi muito depois. Muito depois, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ao longo de todos esses anos, algum ilustre de nossa capital cearense chegou lá para comprar uma revista da Fanzine? Alguns ilustres, pessoas assim, conhecidas da nossa cidade, tipo, sei lá, o Falcão encostou lá na tua banca e foi comprar uma revista. Tu lembra de alguém? Algum ilustre? Eu lembro do Mino. O Mino, criador do Capitão Rapadura, né? Uhum. Mas eu vendi material a ele na mesma época, só que em um evento no Sesc. Ele me levou, se não me engano, um quadro bem antigo, Jerônimo, o Herói do Sertão. Nossa, caramba. Da década de 50 e é super valioso. Não, demais, Quem né? tiver em casa aí, guarde que vai valorizar mais ainda. E eu vou falar um fato interessante, que é o seguinte. Por coincidência, eu conheço o Alzi justamente nessa época, desde 1991, quando ele tinha essa banca. Por quê? Porque eu também sempre fui apaixonado por quadrinho, sempre gostei de quadrinho, e eu muito parecido com o Alzi também, eu não tinha dinheiro, mas eu ia lá mais para encher o saco dele e ver as capas de revista do que propriamente comprar a revista. Mas nessa época a gente era, lógico, mais
éramos mais novos, né? Tínhamos cabelo e cabelos pretos, agora a gente tá com cabelo branco. E eu mais ainda. Alzi, deixa eu te perguntar uma... Deixa eu te falar só uma coisa que me veio à memória. A primeira revista de quadrinhos que eu li foi o Homem-Aranha número 18, da Ebal. Preto e branco. Preto e branco, fininha, 34 páginas. Naquele formato que a gente chama... Foto americano. Ah, formato americano? Ah. É porque depois a A Abril... Ebal sempre foi formato americano, né? Sempre formato americano. Mas assim, eu ouvi uma época, eu acho que na década de 70, que quando começaram a vir aquelas revistinhas de heróis, elas vinham naquele formatinho, né? Pequenininho. Formatinho, colorido, né? Uhum. Colorido, foi inovação da Abril. A Abril que lançou aquilo ali. Por isso ela lançou. Aliás, as primeiras revistas da Abril, acho que... Primeiro vez foi parte do número 1, é formato americano, mas depois, já para a década de 60, por aí, talvez antes, eu não sei ao certo tempo, eles já colocaram o formato menor. Ah, sei. E me diz uma coisa, Alzir, assim, como é que tu vê hoje o mercado de quadrinhos? Qual é a tua visão de hoje, da época de hoje, competindo com smartphone, computador, notebook? Tu acha que esse mercado ainda vai ter muito tempo para respirar, ainda tem vida longa, ou ele é um mercado fadado a morrer junto com a tecnologia? Ou assumir outros, ir para outras mídias? Cara, essa pergunta é difícil. É difícil de ser respondida. É difícil? Eu acho, porque o rádio hoje pouca gente usa, né? Uhum. Mas Facebook, Instagram e redes sociais. Mas não morreu, continua. Então, talvez, a minha impressão é que talvez vá perder espaço quadrinhos no formato americano. Mas vai ter sempre pessoas que gostam. Sei. É tipo aquela coisa, o papel não vai morrer ainda tão cedo. O papel. Acho que não. Eu também tenho essa impressão. Eu acho Mesmo que o papel ainda... De repente, se tem uma tempestade solar que afeta o mundo todo, nós vamos voltar dentro da pedra aí, então os quadrinhos vão voltar com tudo, né? Não, e outra coisa que eu acho muito interessante, eu não sei Mas se... até os quadrinhos, talvez, por um tempo. Não, mas eu não sei se tu vai concordar comigo, mas eu acho que não tem prazer maior do que a gente pegar uma revista, deitar na rede e ficar folheando. Porque com um tablet ou um celular é muito ruim, hein? Eu acho. Ainda afeta a visão, né? Ainda afeta a visão, exato. Bom, então é o seguinte, vamos continuar aqui o papo que tá legal. E deixa eu te perguntar outra coisa, Alzir. Nesse longo período de tempo, assim, o que mais se vendeu? Por exemplo, eu vou pegar na década de 70 e 80. Vendia-se mais quadrinhos ou vendia-se mais Playboy? ou era uma guerra assim, pau a pau? Eu diria que são coisas distintas, né? Públicos distintos, né? Públicos-alvos distintos. Quando a Playboy era uma celebridade, uma mulher poderosa, famosa, aí o pessoal procurava com afinco, né? Aí aquele pessoal assim, que gosta de ficar trancado no banheiro um tempinho, corria pra banca, né? Hoje não, hoje o formato de revistas eróticas está em plena decadência, porque com um clique no celular você vê tudo. Vê tudo, isso é verdade. Uma revista hoje, Playboy hoje, se existir ainda, não sei se ainda existe, seriam uns R$20. Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa, qual é assim, digamos, qual seria a grande diferença entre esses três mercados? O mercado brasileiro, o mercado americano e o mercado japonês em termos de quadrinho? Porque a gente se sabe que nos Estados Unidos se consome muito quadrinho, né? Bastante. Bastante. É outra pergunta difícil. O mercado japonês eu não conheço, mas eu acredito que eles devam vender muito mangá lá. Né? Muito mangá. E parece que ele lança um papel de baixa qualidade, depois que lê, joga fora, nem se preocupa em revender, em guardar. Uhum.
Já o americano não. O americano ele quer. Ele quer o formato de não, luxo, né? mas eu digo assim, ele faz questão de colecionar, né? O americano ele é um colecionador, né? Inclusive a número 1 do Super-Homem foi vendida há algum tempo na fábrica, né? Não sei quantos milhões de dólares. Pois é, infelizmente a gente aqui no Brasil não tem essa cultura, né? Que, por exemplo, eu acredito que hoje a revista número 1 da Mônica deveria valer uma fortuna também, né? Da década de 70, Ela é difícil de ser encontrada. Porque como era uma revista para crianças, né? As crianças não tinham tanto cuidado. Lia, riscava, rasgava. Então é muito difícil encontrar uma provavelmente quem Mônica número 1. Qualquer número 1 do Maurício é muito original. difícil, original é muito difícil mesmo. Seria uma relíquia, né? E vamos, assim, pensar um pouco como o mercado americano. Caso uma pessoa chegasse na tua banca hoje com a revista número 1 da Mônica e do Cebolinha intacta, perfeita, bonitinha, tu compraria ela por quanto? Aliás, não diria você, mas ela se fosse no mercado americano, ela valeria quanto? Também não sei te responder. Eu sei que há um tempo atrás tinha a revista Wizard, que tinha uma seção que era exatamente fazendo essa classificação. Fazendo a classificação e o preço aqui no Brasil. Caramba. Mas a Wizard teve umas 2 ou 3 lançamentos, né, de editores diferentes e pronto, acabou. Fazendo essa cotação, né, de quanto provavelmente seria, né? Ela seria muito útil hoje. Hoje a gente se baseia muito no Guia dos Quadrinhos, mas o Guia dos Quadrinhos não põe em valor. Sei. É mais, tipo, fala da memória das revistas do Brasil aqui. Hoje, para uma pessoa que, digamos, um cara que quer se meter nesse ramo, ele quisesse abrir uma banca, valeria a pena hoje em dia? Quintino, as coisas hoje estão muito complicadas. Tem essa pandemia aí, restringindo as vendas, o consumidor com medo que às vezes querendo até sair para comprar, mas com medo de sair. Então, o momento atual, eu diria, para a pessoa esperar. Esperar, né? Sendo honesto, quem espere. Até porque está tudo muito incerto, né, hoje. Está muito incerto. E sabe por que ficar a economia brasileira e mundial, né? Pode ser que as coisas estejam boas, mas se estiverem ruins lá nos Estados Unidos, então afeta aqui. Com certeza, com certeza. E o nosso mercado editorial ainda é muito fragilizado, né? Ainda é muito penalizado, né? Há pouco tempo teve os quadrinhos da Disney, né? Que eram de décadas e décadas da Abril. Hoje nós temos... Fechou, né? Abril fechou a parte dela. Passou para outra... Quer ver uma coisa? Por exemplo, ela também cancelou alguns títulos. Ela tinha um Mundo Estranho, cancelou, ficou só com Super Interessante, né? Quanto a esses outros títulos, não sei como estão. Mas está bastante restrito. A Veja ainda continua na Abril? Continua. Eu ouvi comentários que talvez eles até repassem para outra editora. A Abril... Parece que está ruim das pernas. Né? E já foi uma grande potência no mercado editorial brasileiro, né? A maior potência, né? Foi. Antes era junto com o Ebal, né? Depois a Ebal passou, a Abril ficou com a Block, depois ficou com a RGE, que a RGE hoje também não publica nada de quadrinhos, até onde eu sei. E engraçado que durante muitos anos o Maurício de Souza era da Abril, depois ele passou para a Globo, e depois da Globo passou para a Panini, e agora o Maurício tem a própria editora dele, é isso? Olha, a editora dele é uma parceria com a Panini. Com a Panini. Maurício de Souza Produções e Panini. Aí, qual o percentual de cada um, não sei. Eu sei. E deixa eu te perguntar uma coisa, mudando assim um pouco o foco dessa nossa conversa. Assim,
Tu pode resumir o que eu vou te perguntar agora em poucas palavras, se você quiser. Mas como você vê o Brasil hoje? Em todos os aspectos, social, político, pode... Bom, no sistema político, posso dizer palavrão aqui? Tá uma merda aqui, viu? Tá uma merda, né? Tá que nem aquela velha piada, né? Que um ditador da América Latina foi mandado fazer uma pesquisa para saber como é que estava o eleitorado e como é que a população se sentia. Então, os otimistas diziam que o país estava mergulhado em merda. E os pessimistas achavam que a merda não ia dar para todo mundo. Bom, então é o seguinte, a gente tinha perguntado aqui ao Alzir o que ele estava achando da nossa política hoje. Aliás, do Brasil como um todo, né, Alzir? E o Brasil não está nada bem, né? Em todos os aspectos está ruim, né? Acho que no quesito econômico está caminhando para uma catástrofe total. Eu espero estar até enganado, mas as coisas não estão boas, o dinheiro até que tem, mas em plena pandemia está sendo direcionado para a corrupção. Infelizmente. Infelizmente. Pois é, e nós como cidadãos, que pagamos os nossos impostos em dia, né? Nós somos os mais penalizados por tudo isso, né? Infelizmente. E a classe mais baixa, ou seja, realmente aquele pobre que não tem nada, é o que mais sofre também, porque é uma espécie de efeito dominó. Vai uma peça derrubando a outra até chegar no final, né? Tudo bem, vamos parar de falar de política, que aqui o negócio não é política, o negócio aqui é quadrinho. Alzir, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando, no começo da década de 90, que, digamos assim, o cinema se tornou mais atrativo para essa molecada de hoje devido ao grande salto dos efeitos especiais em relação... Se você for ver um filme da década de 70 de super-heróis, Homem-Aranha, Hulk, eram efeitos especiais extremamente toscos, né? Que naquela época até que passava, mas hoje quando você vê, você acha graça, né? Aquele mais dos olhos bugalados, né? Eu lembro de ter assistido no São Luís com um amigo meu. E na época era o máximo, né? Mas hoje você ri, é muito tosco, Então, assim, com esse avanço todo, isso ajudou nas vendas de quadrinhos, de super-heróis? Ou, tipo, não influenciou muito? Eu acredito que sim, que influenciou e muito. Se não fosse devido aos diversos filmes da DC e da Marvel, o público consumidor de quadrinhos estaria muito baixo, bem aquém. Então, quer queira, quer não, o mercado cinematográfico impulsionou também a venda de quadrinhos. Foi isso mesmo. Deixa eu te perguntar outra coisa. O que você acha do evento Sana, aqui em Fortaleza? Para a garotada, para a divulgação da cultura japonesa e dos mangás e dos animes? Olha, o Sana tem a sua importância, embora eu não goste deles. Tivemos uns atritos aí, em anos que a gente tinha feito contrato, em um ano específico, acho que 2012, e no dia em que a gente ia expor nosso material, eles simplesmente disseram que a gente não ia poder levar nem quadrinhos, nem mangá. Uhum. Foi uma quebra de contrato? Foi uma quebra de contrato praticamente unilateral. Aí eu só pude levar para vendas canecas, camisa, tudo que não fosse quadrinhos. Sei. Mas assim, o evento em si para divulgação da venda de mangás funciona? É bom para o estado do Ceará?
Eu acompanho a distância, mas parece-me que tem, pela aceitação do público, né? As pessoas parecem que gostam, Uhum. então acho que está dando certo para eles. É. Agora eu vou falar uma coisa particular minha. Eu não gosto, eu já gostei mais do samba e já fui a muitos. Mas hoje em dia eu não gosto por causa da mentalidade dos seus coordenadores. Porque eu acho assim, que um evento dessa proporção, esse ano, por exemplo, com certeza eles tiveram um baque danado, porque não teve, né? Devido à pandemia. Uhum. Mas quer ver uma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos que tem a Comic Con, que é a maior feira nerd do mundo, onde se entra milhões de dólares naquela feira com venda de vários produtos. Por exemplo, aqui um empresariado que só pensa em ganhar, 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 poxa, por exemplo, uma das coisas mais importantes que eu vejo é a questão do cosplay, que o cara passa um ano para fazer uma vestimenta bonita, para ir com seu herói preferido, e no entanto esse pessoal não tem, não existe um concurso lá dentro para divulgar eles, um concurso com premiação boa, para que incentive ainda mais. Por exemplo, no caso, quem fizesse a inscrição antes de cosplay, poderia ter a sua entrada gratuita no evento, até para o evento ganhar mais notoriedade. Não tem, né, cara? Eu acho isso assim, até falta de visão desse povo. Você concorda com o que eu estou te falando? Concordo. Pois é. Assina embaixo. Infelizmente a gente tem, às vezes as pessoas pensam tanto no dinheiro, mas não pensam o outro lado, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, aliás, deixa eu te perguntar uma coisa voltando aqui no passado. Quando estreou nas bancas a revista Animal, na década de 90, né? Que ele trouxe vários autores europeus que a gente desconhecia aqui. Essa revista teve uma boa vendagem na época? Teve. Foi, assim, a primeira revista adulta, né? Adulta, underground, né? Publicada com uma tiragem já bem maior, porque teve muita aceitação do público. né? E tu acha que ela influenciou também, assim, aquela geração daquela época? Assim, para quadrinho, para incentivar a desenhar e tudo? Certamente que sim. Né? A Chiclete com Banana, a Circo, a Geraldão, qual seria a outra? Chiclete com Banana, Circo, Geraldão. Eles também influenciaram muito e vendiam muito, né, no mercado editorial brasileiro. O pessoal gostava da Rebordosa, né? Do Angeli, né? Do Angeli. O Chiclete com Banana, se não me engano, também do Angeli também. Uhum. E eu achava super divertido. E era um quadrinho... Bolava de rir das sacanagens que tinha, porque era muita putaria lá. E deixa eu te perguntar uma coisa, e era dirigido a um público, digamos, adulto adolescente, né? Adulto adolescente. Até por conta da própria sacanagem que tinha, né, na revista. Mas também foi uma época boa. E deixa eu te perguntar uma coisa, gente, é o seguinte, a conversa aqui tá boa, se eu pudesse eu segurava esse homem aqui o dia todo para conversar, mas infelizmente ele tem os afazeres dele, né, e a gente não pode se estender muito. Mas eu vou te fazer uma pergunta assim para finalizar aqui a nossa entrevista. Umas últimas perguntas. Antigamente, o fanzine, ele era extremamente autoral de pessoas que não tinham dinheiro, que xerocava e tudo, né? E artesanal, né? E artesanal. Ainda existe hoje fanzine? Ainda existe gente que publica fanzine? Muito raros. A qualidade não é boa, no meu modo de ver. Uhum. A qualidade não é tão boa e não tem aquele boom que tinha na década de 90. 80 e 90. 80 e 90. 80 e 90, né? Que na década de 80 era o faça você mesmo, né? Aquela história do punk,
a explosão do rock nacional, né? Aquela época lá. Legal. E, Alzir, agora eu vou parafrasear um entrevistador que até já faleceu, que eu sou fã dele, eu gosto muito dele, que é o Abu Janra, que ele foi até aquele cara o Abu Janra, que ele fez aquele personagem Ravengar naquela novela Que Rei Sou Eu, da Rede Globo. Ele tinha, né, que ele já faleceu, um programa chamado Provocações, que você pode clicar no YouTube, que tem várias entrevistas de vários autores, e cada entrevista que ele faz é uma mais interessante que a outra. E eu vou fazer uma pergunta que ele faz, eu vou fazer aqui. Ver aqui o que tu fala em relação a essa pergunta. Alzir, para finalizar aqui a nossa entrevista, o que é a vida? A vida é uma preparação. É algo para você focar e, assim, finalizando também, sintetizando em 2 frases. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para mim, este é o sentido da vida. Se não for por isso, não tem sentido. Respeitar. Né? Legal. Bom, então, gente, é o seguinte, ó, eu tive o prazer e a honra de conversar aqui com Alzir Fernandes. Ele é digamos assim, a primeira pessoa que eu convido. Cobaia. Ela é minha cobaia, exatamente. Ela é a primeira pessoa que eu convido e aceito o convite de vir fazer essa entrevista, porque eu acho que nós, cearenses, fortalezenses, a gente tem muito que prestigiar a todas as pessoas da nossa terra que divulgam qualquer tipo de arte. E quer queira, quer não, quem está vendo essa entrevista agora, se for cearense, com certeza já deve ter dado uma passadinha lá na banca do Alzir para comprar uma revista, um jornal, seja lá o que for. Então, eu quero agradecer demais a presença do Alzir aqui comigo. Quero desejar a vocês que tenham gostado da entrevista e divulguem para outras pessoas, para que outras pessoas possam também ver essa entrevista. E caso essa entrevista tenha ficado com aquele gostinho de quero mais, você depois faz os seus comentários. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí e até a próxima.